Banca CESP TRF 2017. Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da sua naturalização poderá ser extraditado. Item correto. O brasileiro nato não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Primeiro, crime comum praticado antes da naturalização. E segundo, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. CESP-PM 2017. A Constituição Federal de 1988 estabelece a prisão como medida excepcional que, em regra, depende de flagrante delito ou de ordem escrita e fundamentada. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 61, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. CESP-TRE 2017. O remédio constitucional que representa, no plano institucional, a mais expressiva reação jurídica do Estado às instituições que lesem, efetiva ou potencialmente, os direitos de conhecimento de informações relativas à pessoa interessada, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como de retificação de dados e complementação de registros existentes, é a ação popular. Item errado. O habeas data é o remédio constitucional adequado para: letra A, assegurar o conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Letra B, a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. CESP-TRE. Conforme a Constituição Federal de 1988, é cabível o ajuizamento de mandado de injunção no caso de omissão legislativa inconstitucional que inviabilize o exercício do direito de sufrágio. Item correto. O mandado de injunção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. CESP-TCE 2017. Se determinado dirigente de autarquia estadual editar ato administrativo lesivo ao patrimônio público, qualquer cidadão ou pessoa jurídica poderá propor ação popular para anular o referido ato sem custas judiciais. Item errado. Pessoas jurídicas não podem propor ação popular. Apenas o cidadão pode propor essa ação, com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. CESP-TCE 2017. Para a interposição de recurso administrativo, no caso de indeferimento de pedido protocolado em determinado órgão público, poderá ser exigido o depósito prévio de dinheiro ou bem, se a causa tratar de questões patrimoniais. Item errado, STF, súmula vinculante número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. CESP-TCE 2017. De acordo com a CF, somente estarão isentas do pagamento de taxa para obtenção de certidões em repartição pública para a defesa de direitos às pessoas que comprovarem sua
hipossuficiência. Item errado. Todos, independentemente de serem hipossuficientes, estão isentos do pagamento de taxa para obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. CESP-TRE 2017. Jonas, servidor público federal, respondeu a processo administrativo disciplinar e, ao final, foi absolvido das acusações. No entanto, por um equívoco no seu assentamento funcional, passou a constar a informação de que ele havia sido condenado. Ao saber do erro, Jonas solicitou a retificação dos dados, mas o seu pedido foi indeferido. Nessa situação hipotética, a ação cabível, de acordo com a CF, é: letra A ação direta de inconstitucionalidade; letra B, a ação popular; letra C, o habeas corpus; letra D, o mandado de injunção; ou letra E, o habeas data. A alternativa correta é a letra E. CF 88, artigo 5º, inciso 72. O habeas data poderá ser usado para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Logo, o remédio constitucional adequado para uso por Jonas é o habeas data. CESP-TRE 2017. O habeas corpus é cabível para discutir excessivo valor exigido a título de alimentos em decisão que tenha decretado a prisão civil do devedor. Item errado. O habeas corpus não é remédio adequado para discutir o excessivo valor exigido a título de alimentos. Observação: o habeas corpus visa a proteção do direito de locomoção. CESP-TRE 2017. O habeas corpus é cabível em favor de pessoa jurídica, pois tem como objetivo fazer cessar todo e qualquer constrangimento ilegal. Item errado. Pessoa jurídica não pode ser paciente de habeas corpus. Observação: pessoa jurídica não é titular de direito de locomoção. CESP-TRE 2017. O habeas corpus é cabível contra a aplicação de pena de multa em sentença penal condenatória, pois a pena pecuniária pode ser convertida em prisão. Item errado. STF, súmula 693. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. CESP-TRE 2017. O habeas corpus é cabível para afastar pena acessória de perda de cargo público imposta em sentença penal condenatória. Item errado. A perda de cargo público não afeta a liberdade de locomoção. Logo, não pode ser protegida por habeas corpus. Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico de direito público é aquele aplicável no exercício da função pública, buscando satisfazer os interesses políticos. Item errado. O regime jurídico de direito público é aplicável no exercício da função pública. Busca satisfazer os interesses da sociedade. Conforme Justin Filho, o regime de direito público consiste num conjunto de normas jurídicas que disciplinam poderes, deveres e direitos vinculados diretamente à supremacia
e a indisponibilidade dos direitos fundamentais. Estudante Estuda Inéditas 2021 é exemplo de aplicação do regime jurídico de direito público quando o Estado desapropria um imóvel particular para construir uma escola. Item correto. Exemplo de aplicação do regime jurídico de direito público. Estado desapropria um imóvel particular para construir uma escola. Pode haver um conflito entre o interesse do proprietário do imóvel, que pode não querer se desfazer do seu imóvel, e o interesse da sociedade, que necessita da escola. Nesse conflito, o Estado se utiliza da supremacia do interesse público e coloca-se em posição de superioridade perante o particular. Estudante Estuda Inéditas 2021. No regime jurídico de direito público, os interesses da sociedade são indisponíveis, ou seja, o agente público atua em nome da sociedade. Item correto. Regime de direito público. Os interesses da sociedade são indisponíveis. O agente público atua em nome da sociedade. Não é proprietário da coisa pública. Estudante Estuda Inéditas 2021. O poder público sofre várias limitações ou restrições. Um agente público pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando o hospital público, desde que seja para atender os interesses do prefeito de sua cidade. Item errado. Poder público sofre várias limitações ou restrições. Agente público não pode vender, alienar, um bem que esteja sendo utilizado de forma direta na prestação de serviços para a sociedade. Não pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando um hospital público. Estudante Estuda Inéditas 2021. Os agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Assim, só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Item correto. Legalidade administrativa. Agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Estudante Estuda Inéditas 2021. No regime jurídico de direito privado, quando aplicado ao particular, não há aplicação das prerrogativas do poder público, colocando os indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas, horizontalidade. Item correto. Regime jurídico de direito privado, quando aplicado aos particulares, são as relações individuais da população. Não há aplicação das prerrogativas do poder público. Indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas. Horizontalidade. Exemplo: dois particulares firmam um contrato de locação. As alterações das cláusulas contratuais apenas poderão ocorrer quando as duas partes concordarem. Estudante Estuda Inéditas 2021. Nos contratos administrativos, a administração poderá realizar alterações unilaterais no contrato, independentemente da vontade da outra parte contratada. Item correto. Contratos administrativos. A aplicação do regime de direito público. A administração pode realizar alterações unilaterais no contrato, pode realizar mudanças no contrato independentemente da vontade da outra parte contratada. Nesse caso, há aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Estudante Estuda Inéditas 2021.
As relações que a administração pública firma se submetem unicamente ao direito público. Item errado. As relações que a administração pública firma podem estar submetidas, dependendo do caso concreto, tanto ao regime de direito público como ao de direito privado. Por exemplo, uma secretaria municipal, normalmente, sujeita-se ao regime de direito público, porém, se sujeitará ao regime de direito privado, por exemplo, quando emitir um cheque de pagamento, pois na emissão de um cheque para pagamento não estarão presentes, pelo menos não diretamente, as prerrogativas inerentes ao direito público. Estudante estuda Inéditas 2021. A doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro não faz distinção em sua abordagem doutrinária das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Item errado. Maria Silvia Zanella de Pietro faz distinção das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a expressão regime jurídico da administração público designa, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se a administração pública. Expressão regime jurídico administrativo designa apenas o conjunto de traços, de conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico administrativo tem apenas prerrogativas, ou seja, privilégios para a administração dentro das relações jurídicas, não tendo sujeições, pois obedece o princípio da supremacia do poder público sobre o privado. Item errado. Regime jurídico administrativo tem prerrogativas e sujeições. Regime jurídico administrativo, dois aspectos. 1. Prerrogativas. Representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. 2. Sujeições. Representam as restrições de liberdade de ação para a administração pública. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que nem todas as normas constitucionais apresentam juridicidade. Item errado. Normas constitucionais sempre apresentam juridicidade. São imperativas e cogentes, coercitivos. Geram efeitos jurídicos. O que varia entre as normas constitucionais é o grau de eficácia. Estudante estuda Inéditas 2021. A doutrina americana clássica diferencia duas espécies de normas constitucionais quanto à aplicabilidade: as normas autoexecutáveis e as normas não autoexecutáveis. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a doutrina americana clássica é a classificação das normas quanto à sua aplicabilidade mais aceita no Brasil. Item errado. A classificação das normas quanto à sua aplicabilidade mais aceita no Brasil é a de José Afonso da Silva. Classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade. Doutrina americana clássica. Normas autoexecutáveis e normas não autoexecutáveis. A aplicabilidade das normas constitucionais de José Afonso da Silva. Eficácia plena,
eficácia contida, eficácia limitada, mas aceita no Brasil. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia plena são normas que, desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Item correto. Normas de eficácia plena. Desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que é exemplo de norma constitucional de eficácia plena o artigo 2º da Constituição Federal de 1988. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Item correto. Normas de eficácia plena. São aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou podem produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Por exemplo, CF 88, artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia plena são autoaplicáveis, mas dependem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Item errado. Características das normas constitucionais de eficácia plena. São autoaplicáveis. Não dependem de lei posterior regulamentadora que lhes dê alcance e sentido. Observação: pode até existir uma lei regulamentadora, porém a norma de eficácia plena já produz todos os seus efeitos de imediato. São não restringíveis. Se existir uma lei tratando de uma norma de eficácia plena, esta lei não poderá limitar sua aplicação. Possuem aplicabilidade direta. Independem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Imediata, aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da CF. E integral, não podem sofrer limitações ou restrições em sua aplicação. Estudante estuda Inéditas 2021. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas normas aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição Federal, apesar de poderem ser restringidas por parte do poder público. Item correto. Normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva. Estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição Federal. Porém, podem ser restringidas por parte do poder público. A atuação do legislador é discricionária, ou seja, o legislador não precisa editar a lei, mas poderá fazê-lo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse artigo é um exemplo de norma constitucional de eficácia contida. Item correto. É exemplo de norma constitucional de eficácia contida o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal de 88. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Desdobramentos desse dispositivo é assegurada a liberdade profissional. Todos podem exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde a promulgação da Constituição. Contudo, a lei poderá estabelecer restrições ao exercício de algumas profissões, como, por exemplo, a necessidade de aprovação no exame da OAB, como pré-requisito para o exercício da advocacia. Estudante Estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia contida possuem aplicabilidade direta, imediata e integral. Item errado. Características das normas de eficácia contida são autoaplicáveis, não dependem de lei posterior regulamentadora que lhes dê alcance e sentido. São restringíveis, sujeitas a limitações ou restrições que podem ser impostas por lei, norma constitucional e conceitos ético-jurídicos indeterminados. Possuem aplicabilidade direta, independem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos, imediata, aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da CF, e, possivelmente, não integral, sujeitas a limitações ou restrições. Estudante Estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que, antes da lei regulamentadora ser publicada, o direito previsto em uma norma de eficácia contida pode ser exercitado de maneira plena, ampla. Item correto. Características das normas de eficácia contida são autoaplicáveis, não dependem de lei posterior regulamentadora que lhes dê alcance e sentido. Antes da lei regulamentadora ser publicada, o direito previsto em uma norma de eficácia contida pode ser exercitado de maneira plena, ampla. Apenas depois da regulamentação é que poderá haver restrições ao exercício do direito. Estudante Estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação posterior para produzirem todos os seus efeitos. Item correto. Normas constitucionais de eficácia limitada dependem da regulamentação posterior para produzirem todos os seus efeitos. Exemplo: CF de 88, artigo 37, inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Os servidores públicos, em regra, têm o direito de greve. Porém, para que o direito de greve seja exercido, é necessária a edição de lei ordinária que o regulamente. Estudante Estuda Inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, nem a Polícia Judiciária e nem a Administração Tributária podem invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período diurno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Item correto. Segundo o STF, nem a Polícia Judiciária e nem a Administração Tributária podem, afrontando direitos assegurados pela Constituição da República, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período diurno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Estudante Estuda Inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
Item correto. Segundo o STF, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina, a força policial, tendo entrado na casa de indivíduo durante o dia com ordem judicial, não pode prolongar suas ações durante o período noturno devido à inviolabilidade do domicílio à noite. Item errado. Segundo a doutrina, é admissível que a força policial, tendo entrado na casa de indivíduo durante o dia com ordem judicial, prolongue suas ações durante o período noturno. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no primeiro caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Item errado, CF 88, inciso 12. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, pode, em caráter excepcional, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados. Item correto. Segundo o STF, a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre, excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no artigo 41, parágrafo único da Lei 7.210 de 84, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados. Eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Banca CESP MPE 2018. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. Item errado. A supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Logo, a supremacia do interesse público sobre o privado é o princípio que legitima a administração pública a ter os privilégios não concedidos aos particulares, desde que o objeto final seja um interesse público. Banca CESP IFAM 2018. Dado o princípio da legalidade, um funcionário do IFAM só pode fazer o que lhe é permitido de forma expressa por legislação pertinente. Item correto. Um servidor da IFAM deve obedecer ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, artigo 37. De acordo com esse princípio, a administração pública somente poderá agir quando houver lei determinando ou autorizando a sua atuação. Banca CESP IFAM 2018. Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta,
O IPHAN deve obedecer aos preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Item correto. O IPHAN é uma autarquia, pertence à administração indireta e assim se enquadra nos requisitos da Constituição Federal, artigo 37, entre aspas. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, nos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Banca CESP, PGE 2018. Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade veda à administração a prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. Item correto. Princípio da legalidade. A administração só poderá realizar os atos que possuem previsão legal. Ato nominado, ato que possui previsão em lei, estando apto a alcançar determinado fim. Ato inominado, ato que não possui previsão em lei, não estando apto a alcançar determinado fim. É vedado à administração praticar atos inominados, isto é, atos sem previsão em lei, mas, ao particular, é possibilitado fazer tudo o que a lei não proíbe. Banca CESP, PGE, 2018. Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que, apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares quando não existir conteúdo legal expresso. Item errado. A interpretação em relações a direitos não pode ocorrer de forma restritiva, pois estaria limitando um aspecto definido em lei e, em regra, também não pode ocorrer de forma ampliativa, em virtude da indisponibilidade do interesse público. Banca CESP, PC 2018. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a: letra A, ética; letra B, impessoalidade; letra C, conveniência; letra D, eficiência; ou letra E, legalidade. A alternativa correta é a letra A. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Logo, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, com base nas regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4º da Constituição Federal. No contexto em tela, o servidor vinculará sua decisão à ética. Banca CESP, Polícia Federal 2018. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos, tendo como referência inicial essas informações. Julgue o item a seguir acerca do controle da administração pública. O Poder Judiciário
tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. Item errado. O Poder Judiciário não pode apreciar mérito dos atos discricionários. Observação: não há análise de mérito quando se analisa a legalidade. Bancasesp, PM 2018. Em respeito ao princípio da publicidade, campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter informativo, educativo ou de orientação social, não podendo nelas constar imagens que possam configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da impessoalidade. Item correto. Conforme Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º, entre aspas, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Bancasesp, TCE 2018. A administração pública pode anular e revogar os seus atos, independentemente de solicitação ao Poder Judiciário. Esse poder-dever está consagrado na súmula número 346 do STF, que afirma que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, e na súmula número 473 do STF, que afirma que a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. O poder-dever descrito anteriormente corresponde ao princípio da autotutela. Item correto. Princípio da autotutela. A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Logo, a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. Bancasesp, STJ 2018. A indicação dos fundamentos jurídicos que determinaram a decisão administrativa de realizar contratação por dispensa de licitação é suficiente para satisfazer o princípio da motivação. Item errado. Lei 9.784, de 99, artigo 50. Entre aspas. Os atos administrativos que dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Conclusão: a indicação dos fundamentos jurídicos não é suficiente, sendo necessário indicar os fundamentos fáticos também. Bancasesp 2018. Ao conceder uma dilação do prazo de execução sem justificativa prevista em lei, a fiscalização contraria, entre outros, o princípio da isonomia. Item correto. Uma das facetas do princípio da isonomia é a vedação a privilégios injustificados. A legislação, os regulamentos e os instrumentos convocatórios, como os editais, buscam assegurar a isonomia na medida em que estabelecem regras impessoais aplicáveis a todos os envolvidos. Conclusão: ao se conceder uma dilação de prazo para uma pessoa sem previsão em lei,
esse privilégio estará ferindo a isonomia, pois não seria de conhecimento de todas as demais pessoas. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidades. Item errado. A autotutela não se aplica ao judiciário, quando nos exercícios da função jurisdicional, mas sim à administração pública. CESP 2018. A CF veda a extradição de estrangeiro em razão de crime político ou de opinião. Item correto. O inciso 52 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 prevê que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. CESP 2018. Entre os legitimados para a impetração do mandado de injunção, figura a pessoa natural. Item correto. Qualquer pessoa física ou jurídica que se veja impossibilitada de exercer direito constitucional por falta de norma regulamentadora é legitimada a impetrar mandado de injunção. CESP 2018. Os estados podem prever foro por prerrogativa de função aos vereadores, ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri. Item correto. A CF não concedeu foro por prerrogativa de função aos vereadores, mas o STF entende que a Constituição Estadual pode fazê-lo, ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri. Súmula vinculante número 45 do STF. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. CESP 2018. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, nos termos da CF, serão equivalentes às emendas constitucionais. Item correto. Os tratados e convenções internacionais que obedecerem ao rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, terão status de emendas constitucionais. CESP 2018. Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outrem, o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de danos sejam estendidas aos sucessores do condenado. Item errado. De acordo com a Constituição Federal de 88, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. CESP 2018. Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida de caráter excepcional seja justificada por escrito. Item correto. STF, súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia,
por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. CESP 2018. Conforme texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Item errado, artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal de 88. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. CESP 2018. Jorge, cidadão brasileiro com 18 anos de idade, deseja tomar medidas jurídicas sob o fundamento de que determinada prerrogativa inerente à sua cidadania não pode ser usufruída em razão de omissão legislativa na edição de norma regulamentadora de dispositivo constitucional. Nessa situação hipotética, para buscar tutela jurisdicional de acordo com o rol de direitos e garantias fundamentais, Jorge deverá valer-se de habeas data. Item errado. O remédio constitucional adequado para Jorge é o mandado de injunção. CF, artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. CESP 2018. A obrigação financeira da pessoa falecida de reparar determinado dano pode ser estendida aos seus sucessores, sendo limitada ao valor do patrimônio transferido pela sucessão decorrente do óbito. Item correto. Os sucessores poderão responder pelo dano causado pelo falecido até o limite do patrimônio para eles transferido. CF 88, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. CESP 2018. A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a expectativa de direito. Item errado. CF 88, artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Essa proteção não alcança a expectativa de direito, caracterizada quando a lei nova alcança o indivíduo que está na iminência de atender os requisitos para a aquisição do direito. CESP 2018. A respeito dos mecanismos de proteção aos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 88 e dos remédios constitucionais, é correto afirmar que a ação popular é remédio constitucional para assegurar o conhecimento de informações relativas ao impetrante, constantes de registros ou de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Item errado. A ação popular tem o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. CESP 2018. A respeito dos mecanismos de proteção aos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 88 e dos remédios constitucionais, é correto afirmar que
O mandado de injunção é o instrumento constitucional a ser utilizado na hipótese de ausência de norma inviabilizar o exercício de direito ou de liberdade constitucional referente à cidadania ou à soberania. Item correto. O mandado de injunção tem como objetivo combater a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. CESP 2018. Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais, de maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará sujeita à responsabilização. Item errado. Somente tem status de emenda constitucional os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. CESP 2018. Iniciada a audiência de instrução, o juiz determinou que o réu da ação penal fosse algemado. Nesse caso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o juiz agiu licitamente se comprovado que o crime é punível com pena de reclusão. Item errado. STF, súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Se você quer se aprofundar nas técnicas de estudos de alta performance aliadas ao meu método de estudo, o QR2, basta acessar o nosso site aqui embaixo, www.estudanteestuda.com.br. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like e faça um comentário, além de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para você receber mais conteúdos como esse. Até mais!